Deus. Aleluia. É com muita alegria e satisfação que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Assente-se, por favor. Eu quero convidar a você, por gentileza, abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Enquanto você está localizando a referência bíblica, que também está aqui no telão, eu quero agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade que me é concedido nesta noite de poder fazer parte deste grupo de pregadores que vai estar pregando nesses 12 dias. A minha oportunidade aqui é no 4º dia, representando o mês de abril. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos amigos de longa data, pastor Edmar Diogo e a sua esposa, a pastora Kátia, que Deus abençoe. Muitos amigos aqui nesta noite, pastor Paulo, pastor Wagner, a sua esposa, missionária Natália. Que Deus abençoe pastor Jackson também, a sua esposa. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes nesta noite. Eu quero ler aqui com os irmãos, e os irmãos acompanham a leitura, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui nesta ocasião, nesta oportunidade, é uma epístola, não é uma carta. Ela foi enviada pelo apóstolo Paulo. Primeiramente, vamos entender a diferença entre uma carta e uma epístola. A carta, ela é de cunho geral. A epístola, ela é de cunho pessoal. Por quê? O que é uma epístola? Quando alguém se forma, quando alguém é graduado, na festa de formatura, simbolicamente você recebe o que em suas mãos? Um canudo. E simbolicamente acredita-se que no interior deste canudo está o seu diploma, o seu certificado. A epístola é o canudo, e dentro deste canudo vem a carta de cunho pessoal. Aqui no caso é para o anjo da igreja. Não, essa carta aqui não é, essa epístola não é para os romanos, e sim para uma pequena igreja que estava na cidade de Roma. Porque naquele período estavam acontecendo algumas situações que estavam comprometendo a igreja. Era um período que estava uma incidência muito grande de pessoas chamadas pelo nome de prosélitos. O que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que adere ao judaísmo. Eles aderiam ao judaísmo, só que eles não eram ensinados, não eram orientados. Aí o que eles faziam? O primeiro lugar que eles encontravam, eles iam. Eles não buscavam a sinagoga, eles buscavam as igrejas. E os irmãos sabem que a cultura de um judeu é diferente da cultura de um cristão. Não se pode misturar as coisas. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Aí o que acontecia? Alguns crentes, quando recebiam os prosélitos, por não entender aonde que eles haviam se convertido, o que eles tentavam fazer? Expulsar eles da igreja, tirar eles de dentro da igreja, porque eles olhavam eles como uma ameaça. Eles eram os improváveis, pessoas que ninguém dava credibilidade, falando: você não serve para estar aqui, porque você aderiu ao judaísmo, nós somos cristãos. Aí o que acontece? Deus, ele traz ao conhecimento do apóstolo Paulo o que estava acontecendo naquela congregação na cidade de Roma.
Aí o que Paulo faz? Ele escreve esta epístola, esta carta de cunho pessoal para o anjo da igreja. E ele traz ali a defesa do evangelho, e o que o evangelho representa nas nossas vidas. Quando nós falamos de evangelho, nós não estamos falando de outra coisa a não ser a palavra de Deus. O que alimenta o cristão é a palavra de Deus. O que alicerça o cristão é a palavra. O que instrui o crente é a palavra. Entenda uma coisa, você, da minha parte, sempre que eu estiver e tiver oportunidade aqui, eu só vou pregar a palavra de Deus. Não prego ensinos judaicos, eu não prego comentarista judaico. Por quê? Porque eles são humanos, apenas a palavra de Deus é santa, sacra, sagrada, e somente ela possui a inspiração de Deus, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia, nós passamos a entender como o nosso Deus age em nós. Primeiramente, todos que estão aqui, para que viessem a estar aqui, inevitavelmente passaram por 3 fases, que são convencimento, confissão de fé pública e a consolidação da confissão de fé pública, o batismo nas águas. Ninguém pode servir a Cristo, ninguém pode trabalhar para o reino, se não passar obrigatória, inevitavelmente, por essas 3 fases. Quando há a consolidação, é a expressão de que você aceitou a proposta que Jesus fez e a entendeu. E o batismo nas águas, ele consolida, consuma tudo. A partir daquele instante, ocorrem algumas mudanças na nossa vida. A primeira mudança que ocorre é a mudança de tempo. Porque instantes antes de descermos as águas batismais, nós vivenciávamos o nosso tempo. Que tempo é esse? A Bíblia destaca esse tempo no Antigo Testamento em uma expressão hebraica chamada de cronos. É o tempo humano, o tempo que determina datas, épocas e estações. Esse tempo para Deus não serve. Aí o que ele faz? A primeira mudança no ato do mergulho é a mudança de tempo. Somos retirados do nosso tempo e transportados simultaneamente para o tempo de Deus. Esse tempo é descrito no Novo Testamento em uma expressão grega chamada de kairos. Aí o que acontece? A partir daquele instante, passamos a vivenciar novas experiências. Passamos a ter uma mudança drástica e radical na nossa vida. E hoje nós entendemos o que alguns textos bíblicos tendem a nos ensinar. Vou aqui me utilizar de 2 textos bíblicos para você entender o que eu quero dizer. Após a consolidação, o que começa a acontecer? Primeiro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 18 ou 20, depende da tradução que você tem, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso resulta no quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você já não existe mais em você. Você já não é quem você era. Quem habita em você, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que você veio a estar aqui nesta noite. Você não veio pela sua própria vontade, porque ela não existe mais. Entenda uma coisa, eu vou falar e você não vai interpretar a minha fala de uma forma equivocada, porque é verdade. Crente não possui livre-arbítrio. Ele abriu mão dele quando foi mergulhado nas águas, no nome de Jesus. Não pensamos o que queremos. Não falamos mais o que queremos, irmãos. Nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, pelas nossas ações. Deus, ele não toma o culpado por inocente, nem vice-versa.
Você está aqui nesta noite porque você entendeu, e eu quero crer que você entendeu a proposta de Cristo. O que é o evangelho para nós? O evangelho que Paulo está defendendo aqui, o evangelho no qual ele diz que ele não se envergonha dele. O evangelho nada mais é do que a certeza, a convicção, o raciocínio pleno, perfeito, completo e absoluto acerca do nosso destino final. Quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer o quê? A ação que vocês estão tomando não é uma ação pautada neste princípio. Porque eu vou te dizer uma coisa, não confunda princípio com propósito. Os princípios são de Deus, imutáveis, cláusulas pétreas. Agora, o propósito, ele vai se adequar à necessidade de cada um e à necessidade que cada um tem. Você tem que entender, e você deve entender, nunca troque o princípio pelo propósito. Nunca confunda princípio com propósito. O princípio não muda, agora o propósito vai mudar. Este trabalho de 12 dias está pautado em um propósito. Por quê? Porque é o propósito que vai ocorrer a mudança na vida daqueles que ninguém dá valor, que ninguém acredita, que ninguém dá crédito. Ou seja, os improváveis desta nação, irmão. O que é uma coisa improvável? Basicamente é algo que não tem sucesso, não gera credibilidade, não demonstra fundamento para muitos, mas é aí que entra a diferença, é aí que entra a presença de Deus. Aqueles que a sociedade tem como improváveis são aqueles que Deus está levantando nesta noite para mostrar que Ele não perdeu o controle das coisas. Profetize para quem estiver do seu lado, o nosso Deus não perdeu o controle das coisas. Qual é o maior poder que o evangelho produz na nossa vida? Mudança e transformação. Quem tem o evangelho de Cristo, ele é transformado. Não existe meio transformado. Não existe transformado hoje e amanhã, não. Transformado é transformado de uma vez e ponto final, irmão. É o que Paulo tenta inserir na mentalidade dos crentes daquela igreja. Vocês são transformados. Então vocês não podem ter essa atitude, vocês não podem repelir, vocês têm que atrair. Por que você acha que Deus trouxe esse ministério para este lugar? Porque é um lugar em que há muitos improváveis. É um lugar onde há muitas pessoas que foram excluídas, pessoas que foram rejeitadas, e Deus permitiu que esse ministério viesse aqui, porque aqui Ele vai criar uma nova história na sua vida. Aqui Deus vai criar alicerce na vida de pessoas. Aqui Deus vai restaurar vidas e famílias. Aqui Deus vai renovar e restaurar chamadas, irmão. Olha para quem estiver do seu lado e profetize para essa pessoa: Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar a aliança. Deus vai restaurar propósitos aqui nesta noite. Quem acredita nisso, levante a sua mão e dê glória para Jesus. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória bem alto para Jesus. Aleluia. Irmão, quem entende o poder do evangelho não é influenciado, não é alienado. Ele não troca o princípio por promessas passageiras. Ele não troca a chamada de Deus por propósitos que vão só para satisfazer o nosso ego. Quando Paulo envia esta carta, ele está dizendo, em outras palavras: vocês dizem que entendem, mas não entendem o poder real do evangelho. O poder e a eficácia do evangelho, que é maior do que todas as coisas, e o efeito é um só: é transformar e mudar. Deus te trouxe aqui para te dizer: estou eu mudando a tua vida, transformando a tua vida, estou eu mudando a tua história,
transformando a tua história. Não se preocupe em ser uma unanimidade. Apenas entenda que quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te ungiu foi Deus, e o princípio é o princípio de Deus, irmãos. Aleluia. A decisão já foi tomada. E você tem que entender que uma vez que você aceitou a proposta, Deus ele vai começar a guiar os teus passos. A primeira mudança foi a mudança de tempo. Após a mudança de tempo, Deus ele faz o quê? Ele te dá um dom, uma chamada. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem duas palavras que exemplificam o que é o dom e o que é a chamada. Diacônia, grego. Charisma, também grego. Dom, chamada. Quem dá o dom, quem confere a chamada é Deus. Entenda uma coisa, Deus não vai usar ninguém igual a ninguém. Deus não trabalha com clones, Deus não trabalha com cópias, Deus não trabalha com plágio. A chamada e o dom que Ele tem na sua vida é seu, é pessoal, é individual, e jamais haverá ninguém usado como Deus te usa. Olha para o teu irmão e profetize para ele: 2023 é o ano do dom e da chamada de Deus na sua vida. Aleluia. Para que a igreja viesse a ser o que ela é hoje, ela foi inaugurada na terra. Quando? Atos capítulo 2. Por causa de uma promessa que foi feita pelo próprio Cristo, Atos 1 e 8. E pela concordância, Atos 1 e 15, de 120 pessoas. Até aí todo mundo sabe. Aí o que acontece? Após o Pentecostes, o tempo se passa, a igreja avança. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, a Bíblia descreve ali o perfil dos primeiros crentes. Diz que eles tinham algo em comum, que era a comunhão em tudo, na oração, no partir do pão e, acima de tudo, no respeito à hierarquia dos apóstolos. Eles entendiam que os apóstolos foram legitimamente levantados por Deus. Irmãos, era uma comunhão tão profunda que a Bíblia diz que enquanto eles não estavam no culto, eles estavam preocupados com a necessidade daqueles que tinham as suas necessidades. Eles pesquisavam quais eram os crentes que estavam passando necessidade, e o que eles faziam? Vendiam bens e patrimônio e distribuíam o que haviam granjeado na venda com os necessitados. Ou seja, eles ocupavam todo o tempo apenas com a obra de Deus. O culto deles era um culto tão espiritual, pastor Edmar, futuro apóstolo. O culto deles era um culto tão intensamente espiritual, que a Bíblia diz que não havia a necessidade do apelo. As pessoas viam voluntariamente e entregavam a vida para Jesus. Resultado o quê? De uma comunhão extrema. Deus traz ao meu coração que neste ano aqui haverá neste ministério uma comunhão estreita e extrema. Profetize para quem estiver do seu lado: 2023 é o ano da comunhão extrema, é o ano da comunhão estreita. Deus fará sinais, prodígios e maravilhas neste lugar. Aleluia. No princípio, muitos não entendiam os propósitos que o Senhor fazia. Muitos se chamavam de doido, maluco. O que ele quer fazer? Irmãos, é dom, é chamada, cada um tem o seu, mas o princípio é de Deus. Aí o que nós passamos a entender? Com o passar dos anos, a igreja, ela, desde o princípio, ela foi atacada. Ela é atacada hoje, e ela sempre continuará a ser atacada até o arrebatamento. Aí o que teve que acontecer? Século XVI, ano de 1517, Deus levanta um monge alemão, chamado pelo nome de Martinho Lutero.
se desliga, se desvincula da igreja católica, vai na igreja de Gutenberg e lá na porta ele insere as suas 95 teses. Simultaneamente a ele, existiam 2 homens que eram seus contemporâneos. O primeiro, João Calvino. O segundo, Jacob Arminius. Cada um defendia uma tese. Calvino defendia o quê? O racionalismo. O que é o racionalismo? Ele acreditava e apregoava, além da salvação permanente, que todos já nasciam com a ideia de servir a Deus. Aí o que Jacob Arminius apregoava? Ele apregoava o empirismo. O que é o empirismo? A ideia de que todos nós nascemos como que se fôssemos uma lousa branca, que deveria ser escrita. Quer dizer o quê? Servir a Cristo é algo que deve ser feito através de uma escolha. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz o quê? Que não é por força e nem tampouco por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Os tempos se passaram. Chegamos no ano de 1906, num local, numa igreja chamada Igreja Metodista Episcopal. Um pastor chamado John William Seymour, na rua Azusa, ele recebe de Deus um avivamento. E o que é o avivamento? É trazer vida novamente àquilo que está morto. E quem é o único que tem poder de trazer vida ao que está morto? É o Deus que está sendo adorado e glorificado aqui nesta noite. Deus vai trazer à tona sonhos aqui no nosso meio. Deus vai restaurar projetos aqui. Deus está restaurando alguém aqui no nosso meio. Alamaxéria Candaraia. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique ao nome do Rei Jesus. Aleluia. Entenda uma coisa, Deus ele te deu um compromisso. Você tem um compromisso firmado em uma aliança. Tudo na vida de um ser humano, em todas as áreas, quaisquer que sejam, possuem 2 etapas: a teoria e a prática. Não existe prática sem teoria. Não existe teoria sem prática. Uma completa a outra. Na teoria nós somos o quê? A igreja, sim ou não? Agora uma pergunta: individualmente nós somos igreja, sim ou não? Não, logicamente não. Por quê? Individualmente nós somos membros vinculados a este corpo, e quando estamos reunidos, formamos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Agora, na teoria, o que nós somos? Igreja, palavra igreja, oriunda-se de uma expressão do latim, eclésia ou eclesia, que na língua portuguesa significa o quê? Arrancados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais. É o que nós somos, teoria. E na prática, um princípio único, que é ganhar almas. Como nós ganhamos almas, irmãos? Através do dom e da chamada, da maneira pela qual Deus te usa. Através do dom e da chamada. É por isso que você tem que entender, não somos nós que ganhamos as almas, mas a eficácia do que nós estamos fazendo e a maneira pela qual nós fazemos é que dá vazão para o Espírito Santo trabalhar no coração do pecador e o convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Em tese quer dizer o quê? Se Deus te chamou para fazer algo, faça, mas faça bem feito. Se Deus te chamou para pregar, pregue bem. Não se preocupe com a opinião de ninguém, irmãos. Não se preocupe se vão te chamar de exaltado, quer se aparecer, quer se promover, quer agradar o pastor. Não, você está fazendo porque você tem o que na sua vida? E o evangelho é o que? É a certeza absoluta e o conhecimento garantido do nosso destino final. A igreja está hoje aqui no tempo. Ela sofre no tempo. Ela é perseguida no tempo, caluniada no tempo, apedrejada no tempo. Estão criando leis para prejudicar a igreja, mas não se preocupe, o nosso Deus ainda está no controle de todas as coisas. O nosso Deus não depende de presidente.
O nosso Deus não depende de senador. O nosso Deus não depende de deputado federal, estadual. O nosso Deus não depende de governador. O nosso Deus não depende de prefeito. O nosso Deus não depende de vereador. O nosso Deus, Ele tem todo o controle de todas as coisas. Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante, diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, anunciai o evangelho a toda criatura viva, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que já vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entendeu qual é a eficácia do evangelho? Você entendeu qual é o princípio do evangelho? Então entenda uma coisa: utilize o tempo que Deus te deu da melhor forma que é para ser feito, ganhando almas para o reino de Deus. Deus manda te dizer que nesta noite, 2023 é um ano em que Deus vai te usar para ganhar muitas almas. Esse espaço aqui já está e vai ficar ainda mais pequeno, porque é ano de salvação de alma. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória para Jesus. E quem Deus vai usar, irmãos? Os improváveis. Os improváveis. Olha para o teu irmão e profetiza para ele: nós somos os improváveis de Deus. Nós somos aqueles que Deus vai usar para ganhar almas, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui para te preparar, capacitar e aperfeiçoar para ganhar almas, irmão. Nós não estamos pautados na aparência, porque a aparência engana. Às vezes aquele que você pensa que é, não é. Aquele que você pensa que tem, não tem. Por isso que você tem que entender que evangelho é essência. Evangelho é essência, é certeza, é convicção, é garantia, é conhecimento absoluto de que nós estamos aqui, mas não permaneceremos aqui, irmãos. Você está no tempo, mas o teu destino final é a eternidade. Você pode até estar sofrendo no tempo hoje, mas não se preocupa, a eternidade, se você acreditar nela, ela está garantida para você. Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é a certeza e a convicção do nosso destino final. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Que poder é esse, irmão? Eu pergunto para você: quem no nosso planeta consegue mudar o caráter de alguém? Quem na nossa sociedade consegue mudar a conduta de alguém? Ninguém tem esse poder, irmãos. Ele pode te dar uma ideia, mas essa ideia, se você não absorver ela, não serve de nada. O que nós estamos fazendo hoje aqui, neste momento da pregação da palavra? Nós estamos formando um raciocínio, sim ou não? O raciocínio, ele é formado de 3 etapas: tese, antítese e síntese. O que é a tese? É a formação do raciocínio. Antítese, a aplicação do raciocínio. E a síntese é a conclusão do raciocínio. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou te dando algo pessoal. Deus está te dando um perfil próprio. Deus está te dando uma chamada própria. Você não precisará copiar ninguém. Porque Deus, Ele não quer que você copie ninguém. O que Ele tem é seu, é para você. Olhe para o teu irmão e profetize para ele: o que Deus está te dando hoje é seu. E é só seu, irmãos. Você que está ouvindo pela internet, entenda: o que Deus tem para você é seu. A chamada é sua, é pessoal, é individual e é exclusivamente sua, irmãos. No começo, os crentes não entendiam quem eram aquelas pessoas que estavam ali, os prosélitos. Eles precisavam ser ensinados. E é o que Deus vai fazer com você. Ele vai te capacitar para você orientar pessoas que virão aqui. Pessoas que você vai encontrar. Porque, irmãos, a igreja é o único lugar no universo
que mostra o caminho para a eternidade. É só aqui, irmãos, que as pessoas entendem, têm ciência do que é a eternidade. Quando a Bíblia fala 2 caminhos, 2 portas, estreita e larga, a Bíblia basicamente está falando o quê? De céu e inferno. Não adianta se você faz boas ações, se você ajuda os pobres, se você não estiver vinculado a Cristo, se morrer, é inferno. A Bíblia diz que é lícito ao homem morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo para a vida eterna ou condenação eterna. Muitas pessoas, irmãos, até mesmo pessoas que estão dentro do nosso contexto, estão em passos largos para o inferno. E cabe a nós orientar estas pessoas que o caminho é um só, é estreito, é de renúncia. Se você não renunciar, você não vai entender qual é o princípio de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero um relacionamento mais estreito contigo, eu quero uma comunhão mais próxima com você, mas tudo isso é pautado da renúncia de si próprio, irmão. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz. O que representa a cruz para nós hoje, irmão? No momento em que Jesus foi crucificado, naquela sociedade representava vergonha, é a maior de todas as humilhações. Mas só através da crucificação foi que Jesus tirou a maldição que estava sobre a humanidade. Maldição que foi lançada através da desobediência do primeiro casal humano, que se tornou Adão e Eva. Todos os irmãos sabem que a partir do capítulo 3, versículo 20 do livro de Gênesis, foi o momento em que Deus cria o tempo, porque até então não existia tempo, que existia era a eternidade. Esses 2 primeiros personagens, homem e mulher, olhem na sua Bíblia. Antes do capítulo 3, versículo 20 de Gênesis, não existia Adão e Eva, porque existia era homem e mulher. Definição de gênero, masculino e feminino, porque não tem todes, ou é todos ou é todas. Não tem neutro, ou é homem ou mulher, irmão. Deus criou assim, e a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e inefável, indescritível. São esses princípios que Deus te trouxe aqui para defender, irmão. Se você não se encaixa nesse perfil, então você está no lugar errado. Mas eu acredito que se você está aqui, você foi guiado pelo Espírito Santo. Pergunta para o teu irmão: foi o Espírito Santo que te trouxe aqui? Então entenda que aqui é lugar de normas. Deus deu uma norma para o primeiro casal e diz para ele: vocês teriam acesso a tudo. Olha aqui para mim. Mas porém havia um limite. No centro do jardim no Éden, uma árvore, e o fruto era proibido. Por quê? Teoricamente dava o conhecimento e a ciência do bem e do mal. Ali está a norma jurídica, a lei de Deus. Quando eles desobedeceram a norma jurídica de Deus, a lei de Deus, não cometeram apenas um crime, cometeram um pecado. Resultado disso foi o quê? Primeira coisa, Gênesis 3:20, Deus cria o tempo, tira eles da eternidade, coloca eles no tempo, deu a eles os nomes de Adão e Eva, porque o nome identifica quem é a pessoa. A partir disso, o que aconteceu? Só percas, irmão, porque quem desobedece a Deus não vai ganhar nada, só vai perder. A primeira perca foi o quê? A eternidade. Foram colocados o tempo. O que é o tempo? O tempo é o limite da vida. Acabou o tempo, acabou a vida, acabou a vida, acabou o tempo. Passado, presente, futuro, acabou. Aí o que acontece? Perderam a comunhão com Deus e, por último, o direito de habitar no Éden. Deus os retirou lá de dentro. Aí lançaram sobre a humanidade uma maldição, chamada em hebraico de Tamer. Tamer é o quê? Um bloqueio foi criado por causa da impureza da sua natureza humana pecaminosa. Aí o que Jesus fez? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele veio para restaurar a ordem que a desobediência de Adão e Eva ocasionaram. Ele tirou a maldição, tirou o bloqueio, e nós passamos a ter acesso novamente a Deus.
É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e vivem segundo o Espírito e não mais a carne. Olhe para o teu irmão e profetize para ele: nada te impede de adorar a Deus. Nada te impede de ter comunhão com Deus. Nada te impede de ter proximidade com Deus. Nada te impede de servir a Deus. Nada te impede de ser um improvável, mas um improvável usado poderosamente nas mãos de Deus. Quem acredita nisso, levante a sua mão e dê glória para Jesus aí. Alamaxéria candaraia. Só os improváveis de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Rei. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite, crente, para você entender que você é uma escolha de Deus. Deus foi quem escolheu você. Deus foi quem te guiou para estar aqui. E Ele quer ter uma aliança contigo. Não fique preocupado com o passado, porque não existe pessoa que não tenha passado. Quem não tem passado não constitui um presente. E Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele não está preocupado com o teu passado. Ele não está preocupado com o que você fez, o que as pessoas estão dizendo que você fez. Ele te trouxe aqui para te dizer: não se preocupe, eu vou restaurar a tua vida. Eu vou restaurar a tua história. Eu vou restaurar os teus projetos. Deus vai levantar aqui, pastor, apóstolo Edmar. Deus vai levantar aqui pregadores, pregadoras. Deus vai levantar profetas, homens e mulheres de Deus, ainda mais cheios da presença de Deus. Você acredita nisso? Levante a sua mão e receba algo de Deus aí. Levante a sua mão e receba algo de Deus agora. Feche os seus olhos. A presença de Deus está no ambiente. Deus hoje está visitando pessoas aqui. Ele está curando pessoas. Ele está restaurando pessoas. Ele está renovando pessoas aqui nesta noite. Não se preocupe. A última palavra não vem do advogado. A última palavra não vem do juiz. A última palavra não vem do governador. A última palavra vem de Deus. E Ele está aqui nesta noite para sacramentar a tua vitória. Alabaxeri calabachandaraia. Só quem acredita nisso, levanta a mão aí e continua adorando ao nome do Rei. Eu não me envergonho do Evangelho. Só quem não se envergonha do Evangelho aí, adora, exalta, glorifica. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adore ao nome de Deus. Arabaxandaraia súbia. Sinta algo de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos agora. Há um mover profético de Deus aqui neste ambiente. Há uma ação profética de Deus aqui neste ambiente. Hoje Deus está selando algo na tua vida. Hoje Deus sela. Hoje Deus dá o aval. E Ele manda te dizer: não se preocupe, porque eu cuido de tudo. Já preparei tudo, já preparei todos. Apenas se prepare. Só vai ficar quem acompanhar o raciocínio. Só vai ficar quem acompanhar. Só vai ficar quem entender. Se não entender, Deus tira e Deus traz em outros. Alamaxéria. Feche os seus olhos, adore ao nome do Rei Jesus. Feche os seus olhos. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser e puder ficar de pé, pode ficar. Sinta a presença do Rei Jesus agora. Aleluia.